Ok, pessoal. Então, a gente vai começar, pessoal, a última aula aqui da apostila 10, né, chamada Peculiaridade Judaica dos Evangelhos. Eu vou ler a outra parte do Dr. Evas aqui que faltava, tá? Vou passar um breve videozinho também que eu fiz para vocês aí também, uma exegese bem interessante. Depois eu passo para o presbítero Adonai concluir, tá bom? E abro para as perguntas, tá? A minha esposa vai estar compartilhando a tela aqui para colocar, tá? Para colocar a apostila. E a gente vai estar começando aqui o estudo, ok? Eu acho, eu colocar aqui, hein? Ao longo de Mateus, nós vemos Eu não apareço aqui, não. Compartilhou, não. Tem que compartilhar na tela. Tá um minutinho. Só um minuto, pessoal.
Sol. Pessoal, agora sim. Pessoal, a gente vai começar aqui, tá? Perdão, aqui deu uma falha técnica aqui. Tá? Minha esposa vai começar a ler aqui, no caso, a apostila, tá? E a gente vai lembrar do que nós falamos aqui na semana passada, ok? Pode começar a ler, gente. Falou. Ao longo de Mateus, nós vemos textos proféticos específicos equiparados com eventos específicos da vida e ministério de Jesus. Nós encontramos isso 5 vezes na narrativa da infância, por exemplo. Tudo isso teve lugar para cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta. Eis que uma virgem conceberá. Mateus 1, 22, 23. Citando Isaías 7, 14. Mateus 2, 5 e 6. Citando Malaquias 5, 2 e 2, 15. Citando Oséias 11, 1, 2, 7 e 18. Citando Jeremias 31, 15. E citando Isaías 11, 1. Juízes 3, 13, 5. Citações similares pontua a narrativa mateana. O ministério de Jesus na Galileia é dito ser o que foi dito pelo profeta Isaías. Mateus 4, 12 e 16, citando Isaías 9, 1, 2. A cura das multidões por Jesus é o que foi dito pelo profeta Isaías. Ok, pessoal. Citando Isaías 53, 4, estilo do ministério de Jesus. Particularmente, sua evasão de tumulto e resistência é incitar a turba e o cumprimento e o que foi dito pelo profeta Isaías. Mateus 12, 17 e 20, citando os 42, 1, 4. Essas duas últimas passagens encorajam os leitores a equiparar Jesus com o servo do Senhor das profecias de Isaías. O evangelista Mateus cita um número de profecias com referência ao ministério de Jesus em Jerusalém e sua paixão. Esse procedimento exegético se aproxima estreitamente do que vemos nos comentários de Pesce, de Qurã. Muito bom, pessoal. Então, ou seja, ela trouxe aqui a questão dos paralelismos que nós falamos na semana passada, né? Sobre os textos de Qumran. E também nós estamos aprendendo aqui as citações que vocês conhecem como Midrash, né? Mateus criando uma estrutura para trazer uma retórica, uma forma de andar referente a algumas perspectivas que Jesus trouxe. Nós falamos aqui na semana passada. E nós, dentro do comparativo de Qumran, nós vemos que era feita a mesma coisa, era utilizada da mesma forma a narrativa, né? Ou seja, isso especificando que os evangelhos, tá? Eles são judaicos, tá? Eles têm uma perspectiva judaica. Eu lembro que essa semana eu estava conversando com a professora Roberta e ela postou algo na rede social dela e um rapaz tentando confrontá-la. Falar, isso aí é coisa de judaísmo, não é coisa do Novo Testamento. O judaísmo não ensina isso, né? Como se o judaísmo fosse algo monolítico. O judaísmo ele não tem um pensamento único, ele tem vários tipos de pensamento, como também o cristianismo tem vários tipos de pensamento. E o intuito dessa apostila é de falar da peculiaridade judaica dos evangelhos, que vocês viram em todo o estudo desde o começo, é de vocês entender que o pensamento que escreveu o Novo Testamento é judaico. Ou seja, Jesus ensinou um tipo de judaísmo e, posteriormente, essa perspectiva de Jesus, ao chegar aos gentios, que seria os não-judeus, se transformou em cristianismo, algo posterior. Então, essa é a moral da história que o estudo quer trazer e passar aqui para vocês, tá? Por isso que existe esse comparativo dos evangelhos com os manuscritos de Qumran, tá ok? Vamos continuar lendo. Bem-aventuranças nos manuscritos em Mateus. Uma das mais bem conhecidas características do ensino de Jesus foi sua lista de bem-aventuranças. Mateus 5, 3, 12.
Lucas 20, 26, dístico de bem-aventuranças são atestados nas escrituras de Israel, nos escritos judaicos da antiguidade tardias. Salmos 31, 1, 2, 84, 4, 5 e 119 e 1, 2. Ok, pessoal, muito bom. Sinto um pouco. Mas só com a descoberta de 4Q 525 podemos ter o texto judaico fora os próprios evangelhos que preserva uma lista de bem-aventuranças. Ok. Então, nós observamos, pessoal, que as bem-aventuranças que Jesus cita em Mateus capítulo 5, tá? Era um pensamento já escrito pelo pessoal de Qumran, pelo menos há 200 anos antes, né? Então, ou seja, Jesus, quando ele veio em carne, ele participou de uma metodologia de ensino, dentro de uma questão linguística e dentro de uma retórica. Isso é muito importante vocês entenderem. É o que nós abordamos na semana passada. A diferença das bem-aventuranças de Mateus, capítulo 5, e do manuscrito de Qumran, é que Jesus ele vai trazer palavras de sabedoria, especificando algo escatológico, sobre a justiça do Pai nos tempos do fim, tá? E já em Qumran vai trazer palavras de sabedoria dentro da justiça de Deus, né? Mas não vai abordar muito a questão escatológica, tá? Então é bem importante nós observarmos isso, tá ok? Vamos continuar lendo. Bem-aventurado é aquele que tem um coração puro e não difama com sua língua. Bem-aventurados são aqueles que se apegam aos seus estatutos e não às formas de injustiça. Bem-aventurados são aqueles que regozijam nela e não irrompem por caminhos de loucura. Bem-aventurados são aqueles que buscam com as mãos limpas e não com o coração enganoso. Bem-aventurado é o homem que alcança a sabedoria e anda na lei do Altíssimo. Fragmento 2, 3, 1, 10. Estudiosos debatem sobre quantas bem-aventuranças originalmente devem ter feito parte dessa lista. Obviamente, houve pelo menos 5, uma a mais em comparação com a coleção que encontramos em Lucas. Especulou-se que teriam havido 7. A similaridade estrutural é interessante, de fato, mas o que é mais interessante são as diferenças entre as bem-aventuranças de Jesus e aquelas de 4Q 525. As bem-aventuranças desse rolo ajustam ao padrão típico de sabedoria, enquanto as bem-aventuranças de Jesus prometem justiça escatológica. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5, 3, 8. Muito bom, pessoal. Foi através dessas bem-aventuranças achadas em Qumran que nós conseguimos descobrir o significado de pobre de espírito, pessoal. Até por volta de 2008, né? Porque a catalogação dos manuscritos demorou muitos anos, né? Desde os anos 40 ali, por volta de 1948 até os anos 2000, houve um bom tempo de catalogação dos manuscritos. E, por exemplo, nós tínhamos só o texto grego ali e o texto em aramaico, né? Que é da Peshitta, sobre a questão das bem-aventuranças. E a palavra grega porros em grego, que é pobre, né? Ninguém sabia o que era um pobre de espírito, até descobrirem a similaridade no caso, em Qumran, né? Por exemplo, vai se encontrar a expressão a navei rua, né? Que seria a expressão pobre de espírito em hebraico. Essa palavra anavei, né, que escrita com a letra Ain, a letra Ni, né? Anavei significa bem-aventurados aqueles que se dobram perante o Espírito. Essa palavra anavei
é a mesma raiz da palavra hebraica ani, que seria uma pessoa que se aflige, uma pessoa que se humilha perante o Espírito. Então, ou seja, sabemos hoje, né, graças à descoberta de Qumran, que esse hebraísmo gramatical que existe ali no grego do Novo Testamento, pobre de espírito, significa aqueles que se encurvam perante o Espírito, né? E se encurvar seria da mesma forma quando um vento bate numa plantação de trigo e o trigo se dobra, né? Então é sobre esse sentido, né, que significa os humildes, os pobres de espírito. Porque eu via em muitas igrejas falar que pobre de espírito seria aquela pessoa pobrezinha, pessoa que não tem condição financeira, e não tem nada a ver. O pobre de espírito ali, né, que é observado pela palavra ani, né, que ali está na veia, na forma construta no texto de Qumran, significa uma pessoa que se humilha, se dobra perante o Espírito, né? Então é bem interessante essa perspectiva, tá? Vamos continuar lendo. Justiça nos manuscritos em Mateus, as várias formas de reto e retidão, incluindo justo e justiça, ocorrem centenas de vezes nos manuscritos. Essas palavras também aparecem frequentemente no Evangelho de Mateus. São especialmente interessantes as referências mestre de justiça, que vem nos últimos dias. Aquele que ensina a justiça nos últimos dias, 1 QPHB, 1:1374. Este mestre autorizado instruirá os fiéis na verdadeira compreensão da lei de Deus. O paralelo com a apresentação mateana de Jesus, especialmente como nós vemos isto no Sermão do Monte, é impressionante. Os homens de Qumran certamente concordariam com a advertência de Jesus. Eu digo a vocês, não ser que a vossa justiça exceda as dos escribas e fariseus, vocês jamais entrarão no reino de Deus. Mateus 5:20. Bem como as suas bem-aventuranças, bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Mateus 5:6. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Mateus 5:10. Muito bom, pessoal. Então aqui foi citado a questão do paralelismo, né? E se o pessoal de Qumran, que escreveu antes de surgir os evangelhos, visse as citações de Jesus, eles estariam familiarizados com a linguagem, né? Porque eram conceitos que eram ensinados antes. Essa questão de exceder dos escribas e fariseus, nós aprendemos na apostila número 8, quando a gente falou sobre a questão ali sobre a apostila que fala sobre a Torá e os discípulos, né? Que falamos bastante sobre isso, que até que se passe céu e terra, nenhum traço de uma letra e nem a menor letra seria tirado da Torá, né? Essa expressão significa que muitos fariseus ali estavam invalidando a Torá por ensinar algo diferente do que está escrito, né? Porque, para a gente relembrar algumas coisas da apostila 8, lembra que eu falei para vocês que a letra Yud, que é a menor letra do alfabeto hebraico, ela funciona como sufixo pronominal, e se eu tiro ela de uma palavra, eu vou mudar o sentido da palavra, e o Kotes, que seria aquele traço de uma letra, ou as coroas, né, serviriam também para identificar, né, o sentido da letra ali, que é bem interessante. E se eu tirasse o Kotes, eu estaria mudando o sentido da letra e também estaria invalidando a Torá. Quando foi traduzido para o português, nenhum J, né, e nenhum traço será tirado da lei, né? Se você tira a letra J da Bíblia hebraica, você vai mudar o sentido dela. Então, o tradutor ele tentou passar para o português o sentido idiomático ali, né? São questões, pessoal, que vamos aprender na apostila 11, nos hebraísmos, tá?
porque ali vocês vão ver hebraísmos idiomáticos ali, que são coisas que vocês aprenderam também, já foi citado na apostila 8, e aquilo que foi falado sobre o traço de uma letra, coisa que o cristianismo histórico tem muita dificuldade de entender por não estudar a questão da cultura da época, tá? Que é bem importante. Então você vê que quando você não invalida a Torá, você excede a justiça dos escribas e fariseus. Por quê? O ensinamento de Cristo, que era superior dos fariseus, tá? Em sabedoria, faria com que a nossa tzedakah, a nossa justiça, excedesse a dos escribas e fariseus. Lembrando que a palavra justiça em hebraico é tzedek, né? Que vem do verbo tsadak. O verbo tsadak significa estar justo, ser justo, ou estar correto, ou ser correto. Então, ou seja, o ensinamento de Jesus nos ensina a ser correto de uma forma tal que a nossa concepção de justiça iria exceder a dos escribas e fariseus. Então tem essa perspectiva bem interessante, tá? Vamos continuar lendo. As obras do Messias nos manuscritos dos evangelhos. Um dos mais surpreendentes paralelos entre os manuscritos e os evangelhos é encontrado em 4Q 521. Este fragmento particular de manuscrito empresta importante apoio à tese de que Jesus, de fato, compreendeu a si mesmo em termos messiânicos, em uma passagem que dificilmente pode ser posta em dúvida. Um aprisionado e desanimado João Batista envia a Jesus perguntando: você é aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? A esta questão... Pode ler. Jesus responde: ide anunciai a João que vocês estão ouvindo e vendo, cegos veem, coxos andam, leprosos são limpos, surdos ouvem, mortos são ressuscitados, e aos pobres são anunciadas as boas novas. E bem-aventurado é aquele que não se escandaliza de mim. Mateus 11, 2, 6 e Lucas 7, 18, 23. A mensagem de Jesus, de João Batista, contém alusões, várias palavras e frases provenientes do livro de Isaías. EG, Isaías 5, 5 e 6. Cegos e coxos, 26, 19, 61, 1 e 2. Boas novas. Este material aparece em 4Q 521. Libertando os prisioneiros, abrindo os olhos do cego, curará os feridos e vivificará os mortos e pregará boas novas aos pobres. Fragmentos 2, 4, 8, 12. Estes notáveis eventos são descritos com referência ao Messias de Deus, para a qual a terra obedecerão. Estes são descritos com referência ao Messias. Manuscrito sugere a resposta de Jesus. Okay. Jesus foi de fato messiânica, evangelista Mateus também compreendeu. Bom, pessoal, essa parte aqui é bem interessante, né? É claro que eu falei na semana passada, mas eu quis lembrar para a gente entrar no outro contexto aqui, que vai ser bem interessante. Vocês observam que João Batista, no final da sua vida, ele teve dúvidas, né? Se Jesus era o Messias, né? Lá em Mateus capítulo 11. E ele manda os seus discípulos perguntar se Jesus era mesmo aquele que havia de vir. E Jesus ele vai responder com uma citação que já existia nos manuscritos de Qumran, né? Que os cegos veem, os coxos andam, e os mortos ressuscitam. E nós sabemos, através da questão de evidências históricas, que João Batista provavelmente foi um essênio, né? Ele andou um bom tempo com a comunidade de Qumran na sua infância. Então provavelmente, João Batista ele tinha o conhecimento desse manuscrito,
E Jesus, lembrando João desse manuscrito, faria com que ele entendesse que aquilo que foi ensinado para ele lá atrás foi citado, né, por Jesus, que faria parte dos evangelhos também, que é algo bem interessante, pessoal. Então é bem importante nós observarmos isso. É claro que vai ter a perspectiva que depois alguns vão crer que João Batista deixou de ser um essênio, pelo fato dele se vestir diferente dos essênios. Vai ter a professora da faculdade hebraica, Raquel Elion, que ela vai entender que os essênios não é um grupo monolítico, como os fariseus, mas existia vários grupos distintos, né? E João Batista seria parte de um desses grupos, porque ele também fez os seus discípulos. Então, tem várias perspectivas para nós falarmos sobre o assunto, tá? Que é um assunto bem amplo, tá? Vamos continuar lendo. Quando João ouviu na prisão sobre suas obras do Messias, Mateus 11:2, essas são as palavras de Mateus, pois o evangelista Lucas não introduz sua versão da história deste modo. Ok. Pode continuar. Pode continuar, né? Há importantes pontos de contato entre uma história marcana de Jesus e os manuscritos do Mar Morto. Ambos envolvem compreensões similares de passagens da Escritura. Isaías 40 anos nos manuscritos, Isaías 40 nos manuscritos em Marcos, Isaías 40 propõe uma ousada tipologia segundo o qual o êxodo original serve de modelo para uma nova era de salvação. Do mesmo modo como foi pregado um caminho no deserto há muito tempo atrás, o qual o povo de Deus deveria percorrer desde o Egito até a terra prometida, assim também acontecerá de novo. Mas muito melhor desta vez. Não haverão caminhadas no deserto, mas uma estrada que conduz diretamente da opressão para a redenção. Os homens de Qumran compreendem Isaías 43, maneira similar. Eles também citaram essa passagem e organizaram uma comunidade de aliança na região do deserto do Mar Morto. Quando tais homens como estes vieram a existir em Israel, conforme essas doutrinas se separaram da seção de homens perversos para ir ao deserto, onde prepararam o caminho da verdade, como está escrito no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai o deserto, um caminho para o nosso Deus. Isaías 43 e 8:12. Julgamento para aqueles que escolheram o caminho, tratando cada um conforme suas qualidades espirituais e os preceitos exigidos pela era. Eles os fundamentará num conhecimento, assim instruindo em verdade e maravilhosos mistérios, se então o caminho secreto é aperfeiçoado entre os homens de Irad. Cada um andará irrepreensivelmente com seu companheiro, guiado pelo que tem sido revelado a ele. Esse será o tempo de preparar o caminho no deserto. Isaías 43, 9, 17 e 20. Como é visto no segundo, exceto a palavra caminho, hebreu, derek, tomou-se um nome para a própria comunidade de Qumran, assim como a comunidade cristã primitiva. Mas isto eu admito a vocês, que segundo o caminho que ele chama de seita, eu sirvo ao Deus de nossos pais. AT 24:14, AT 9:2 e 19:9, 23, 24 e 22. A parábola da vinha de Isaías nos manuscritos de Jesus, a palavra da vinha de Jesus, Marcos 12, 9 e paralelos, está baseada no cântico da vinha de Isaías 5, 7. Falando em nome do Senhor, o profeta Isaías reclamou que
a despeito de carinho, a vinha plantada é alimentada na colina, produziu uvas imprestáveis. E a parábola é uma alegoria de uma parábola jurídica. Isto é, uma parábola que induz ouvintes a aplicar o julgamento em si mesmo. A vinha é Israel e seu proprietário é Deus. O fruto é comportamento de Israel. Israel não tem desculpa. O que mais Deus poderia fazer por seu povo? Portanto, a nação pode aguardar o julgamento. E a parábola de Jesus pressupõe essas características alegóricas, mas adiciona arrendatários. A história atribui a culpa. Israel não está em falta. Seus líderes religiosos estão e redireciona o julgamento dos líderes religiosos, perecerão sua gestão. Muito bom, pessoal. Essa parte aqui é muito interessante, que vai abordar a aula da apostila 8 que eu passei junto com a Roberta, né, pessoal? Baseado em Isaías 40. Lembra que eu passei na apostila 8 um conceito rabínico chamado Masei Avot Simia Banim, que significa os feitos dos pais serão sinais para os filhos. Esse conceito está expresso em toda a Bíblia, tá? Que é bem interessante. E você viu que, por exemplo, Isaías 40, pessoal, ele vai fazer o quê? Vai falar da voz que clama no deserto, preparar o caminho. Quando Isaías ele escreveu esse texto, ele estava se referindo a algo, ao mesmo tempo de algo profético, ele estava se referindo ao povo de Israel, né, que estava no deserto, né, preparando o caminho. Mais à frente, o pessoal de Qumran também, que vivia no deserto ali no caso da Judéia também, eles se denominaram os Haderer. Haderer, em hebraico, é os do caminho, né? Eles se denominaram os do caminho, se baseando no conceito de Isaías 40, né? E foi conhecido também como a seita do caminho, né? E nós observamos ali em Atos que existiam alguns discípulos de Jesus que também eram chamados do caminho. O próprio apóstolo Paulo fala: confesso que segundo o caminho a quem chamam seita, sirva ao Deus de nossos pais, sendo zeloso da lei e dos profetas. O apóstolo Paulo vai trazer essa perspectiva. Alguns historiadores vão dizer que depois que o apóstolo Paulo ele saiu do Sinédrio, né? Ele passou um tempo com os essênios, né? E adquiriu o costume essênio. No entanto, até mesmo na questão do celibato, dele não ter se casado novamente, né? Que é algo bem interessante. E alguns historiadores vão trazer que esses do caminho citados em Atos, né? São pessoas dos essênios que receberam Jesus como Messias. Olha só que interessante, porque existia a seita dos nazarenos, que eram também judeus seguidores de Jesus, e as seitas do caminho. Eram dois grupos. E esse grupo da seita do caminho, muitos historiadores vão dizer que eram essênios que se converteram, no caso, que receberam Jesus como Messias, tá? Então é uma perspectiva bem interessante. E foi falado aqui também da parábola da vinha, aqui, né? Jesus ele utilizou a parábola da vinha de Isaías, a diferença é que ele colocou arrendatários, né? Ou seja, ele trouxe uma perspectiva, ele ampliou a questão desses arrendatários para se referir à liderança corrupta de Israel. No entanto, quem lê Lucas 20 também, a parábola dos maus lavradores, quando fala que Deus iria rejeitar ali, não iria rejeitar o povo, pessoal, mas iria rejeitar a liderança corrupta de Israel, né? Quem lê Lucas 20 vai observar essa perspectiva. Então, ou seja, nós observamos que da mesma forma que os essênios, antes de Cristo, já cria que os líderes corruptos seriam punidos e iriam perecer, Jesus pregou a mesma coisa, pessoal. Então é bem interessante essa perspectiva também, tá ok? Vamos continuar lendo. A mudança de foco da nação
como um todo, para os líderes religiosos, especificamente, o sacerdote no poder. Não foi exclusiva de Jesus. Nós encontramos essa perspectiva na parafrase aramaica de Isaías, o Targum, especialmente em sua tradução, Isaías 5:1, 2, 5, onde a torre de vigia se torna o santuário, o tonel de vinho se torna o altar. Essa interpretação é atestada também em 2 lugares. Tosefta, Ia, 1:16, Sucá, 3:15. A antiguidade da tradução está agora confirmada em Qur'an, onde um pequeno fragmento de manuscrito 4Q500 alude ao cântico da vinha de Isaías, claramente o associa ao templo. Lucas. Não se poderia esperar distintamente contatos de Lucas com o judaísmo, devido à grande probabilidade de que o evangelista tenha sido um gentil. Contudo, a leitura de Lucas, Atos, indica que essa pessoa estava familiarizada com a sinagoga. Inclusive, ele nos deu uma descrição inicial do serviço em uma sinagoga, em 4:16-30. Obviamente, conheceu bem significantes porções da versão grega da Escritura. Há 2 importantes pontos de contato com os manuscritos do Mar Morto que podem ser mencionados brevemente. O anúncio da vinda do Filho de Deus, o anjo anunciou a Maria: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dará a ele o trono de seu pai, Davi, e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e seu reino não terá fim. O santo descendente será chamado Filho de Deus. Lucas 1:32-35. Essas palavras ecoam a promessa da feita a Davi: eu estabelecerei o trono do seu reino para sempre, e eu serei um pai para ele, e ele será um filho para mim. Sua casa e seu reino durarão diante de mim para sempre, e seu trono será estabelecido para sempre. 2 Samuel 7:13-16. E eles também encontrarão um notável paralelo em um texto aramaico de Qur'an. Ele será chamado Filho do Grande Deus, e por seu nome será nomeado, e ele será chamado Filho de Deus, e ele chamará um Filho do Altíssimo. Seu reino será um reino eterno. 4:2-4:6, 1:9-2:5. Esse paralelo, o qual está provavelmente falando do Messias judeu esperado, demonstra que o judaísmo na terra de Israel, na língua aramaica, antes do seu tempo de Jesus e da proclamação cristã, o Messias foi algumas vezes chamado Filho de Deus. Portanto, não é necessário concluir, como alguns críticos fizeram no passado, que a referência de Jesus como Filho de Deus deu-se à influência greco-romana, tardia sobre o cristianismo, à medida que ele espalhou no Império Romano. Muito bom, pessoal. É bem interessante essa passagem que ela leu aqui, porque o Dr. Evans, né, você viu que ele vai trazer a perspectiva, ele vai falar assim, Lucas tinha um grande indício de ser um gentil, mas ele não vai confirmar que Lucas é um gentil. E por quê, pessoal? Porque ele sabe que existem perspectivas que vai dizer que Lucas não era um gentil, como o doutor Rodrigo Galiza trouxe, né? E o doutor Evans, ele vai trazer a perspectiva também de dizer que Lucas tinha um grande conhecimento, né, do judaísmo da sua época. Por isso que o doutor Rodrigo Galiza vai dizer o quê? Que Lucas, ou ele era um prosélito, ou ele era um judeu, tá? Pelo fato do conhecimento que ele tinha. Tá? Porque naquela época não tinha internet para a pessoa pegar todo o conhecimento que Lucas tinha.
Então existe uma perspectiva bem interessante. E existem indícios dele ser assim, um gentil, mas os indícios dele ser um gentil é muito mais fraco do que os indícios dele ser um judeu, tá? Então é bem interessante essa perspectiva também, que a gente vai adentrar em outras apostilas. E aqui o foco mais interessante que ele passou aqui também sobre a questão de Jesus chamado Filho de Deus, você viu que teve um comparativo com o manuscrito de Qumran, por quê? Os céticos da Bíblia, os ateus acadêmicos e teólogos, vão dizer que Deus não tem filho. Como o Islã ensina, Deus não tem filho. E que esse conceito foi criado posteriormente pelo cristianismo, pelo secretismo das divindades e por aí vai. E vocês observam que o judaísmo, já há 200 anos antes de Cristo, já ensinava que o Messias seria filho de Deus. Tá? Filho de Deus. Então é bem interessante, né? E nós vamos observar em João capítulo 10 que vai ter alguns judeus ali do primeiro século, né? Que contestava Jesus ser filho de Deus, alegando que ele seria estaria com heresia. Mas na realidade ele já estava trazendo um conceito que era apregoado já por outras comunidades que já viviam ali. Então existia o quê? Quando Jesus ele confrontava os fariseus ali, ele estava defendendo uma ideia, não apenas que ele defendia, mas existia outras comunidades que defendiam a mesma ideia. E ele se afirmava como Messias ali, que é bem interessante. A questão das paráfrases ali no Targum, tá? Como vai ter os hebraísmos, eu vou explicar mais detalhes na próxima apostila, que eu vou entrar muito em questões da gramática, né? Vai ser uma aula bem mais para quem não gosta muito de exegese, vai ser uma aula, no caso, uma aula chata. Mas quem gosta de exegese vai ser uma aula, vai ser um prato cheio para vocês aí, tá ok, pessoal? Vamos continuar lendo. Cumprindo-se a lei e herdando a vida eterna. Em uma ocasião, um perito legal aproxima-se de Jesus e pergunta: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Lucas 10, 25 e 28. Quando o homem afirma os mandamentos de amar a Deus, amar ao próximo, Jesus assegura-lhe: faze isso e viverás. Versículo 28. Muitos intérpretes reconhecem a alusão a Levítico 18:5, onde a lei de Moisés garante aos israelitas que se um homem pratica a lei, ele viverá. O problema é que Moisés falou de vida na terra de Israel, não na vida eterna. Assim como a alusão de Jesus em Levítico 18:5 fornece uma garantia ao perito legal de que ele herdará a vida eterna? A resposta está na observação de que o Levítico 18:5 foi compreendido na antiguidade tardia, referindo-se tanto na vida próspera, na terra prometida, quanto na vida no mundo vindouro. Por exemplo, no aramaico, Levítico 18:5 lê: você, portanto, deve guardar meus estatutos, minhas ordenanças, fazendo assim, um homem deve viver no mundo vindouro. Eu sou o Senhor. Targum Onkelos. A antiguidade dessa interpretação, à vista de Pacto de Damasco, um manuscrito do Mar Morto encontrado em fragmentos nas cavernas de Qumran. Mais de 100 anos atrás, no Genésia, antiga sinagoga do Cairo. Genizá. Chama-se Genizá do Cairo. Genizá do Cairo. Segundo este texto, seus santos sábados, suas gloriosas festas, suas leis justas, confiáveis caminho, os desejos de sua vontade, que o homem deveria fazer assim e ter a vida neles. Assim, ele abriu-lhes, e mesmo nesse mesmo dia, aqueles que tornarem firmemente, isso deve receber a vida eterna. CD 3, 14 e 20. Itálico adicionado para indicar a alusão. Itálicos adicionados. Isso mesmo. Então, pessoal,
Deixa eu terminar que já vai acabar a apostila aqui, eu já vou entrar numa O questão. autor deste texto compreendeu em Levítico 18:5 como prometendo a vida eterna, assim como Jesus prometeu. Muito bom. É bem interessante o que a minha esposa leu aqui, pessoal. Eu, inclusive, até fiz um videozinho de 5 minutos. Eu vou entrar no texto hebraico ali, vou passar para vocês aqui esse vídeo. Mas antes de entrar no vídeo, eu quero explicar um detalhe bem interessante. Tem muitas pessoas que vão dizer, falar assim, o Novo Testamento está citando uma coisa e quando a gente lê a Torá e os profetas, não está dizendo aquilo. As pessoas precisam entender que o Novo Testamento é o quê? Uma midrash do Antigo Testamento, tá? O que é uma midrash, né? Eu expliquei em detalhes na apostila, acho que foi na apostila 8 ou 7 que eu expliquei o que é um midrash. A palavra midrash, você vai encontrar ela na Bíblia hebraica 2 vezes, né? No caso em Crônicas, que significa literalmente do estudo ou a partir do estudo, né? Midrash no hebraico moderno significa estudo, mas no hebraico bíblico, midrash significa busca, vem do verbo investigar no hebraico, tá? E essas investigações, elas são feitas através de níveis da hermenêutica judaica, que seria a Pardes. Nível Pshat, que é o nível literal, nível Emes, que é um paratível, nível Darash, que seria o nível extratível, e o nível Sod, que seria aquilo que está oculto no texto, que você não encontra no literal. Essa seria uma das perspectivas bem interessantes. Então, ou seja, esse vídeo que eu vou estar colocando aqui, pessoal, para vocês, tá? Esse vídeo ele vai exemplificar e mostrar para vocês, tá? Qual que foi a interpretação do tradutor do Targum e a interpretação de Jesus também, tá? Sob qual perspectiva, lendo a Bíblia hebraica, que ele teve essa interpretação, tá ok? Só um minutinho que eu vou colocar aqui. Colocando para rodar aqui, tá ok? Um minutinho aqui que eu tô colocando para rodar. Acho que a internet deu uma fraquejada aqui, mas já vai começar. Um minutinho, pessoal, que eu vou tentar aqui entrar de novo aqui para ver se roda o vídeo aqui para vocês. Tá bom? Só um minutinho. Pessoal, nós estamos trazendo uma parte exegética da aula
da apostila número 10, né? Peculiaridade judaica dos evangelhos, trazendo uma perspectiva do Dr. Greg Evans, né? Na questão exegética que ele fez do Targum, né? E até mesmo do paralelismo com os evangelhos. Ele fez um paralelismo de Levítico 18, né, verso 5. Nós sabemos que Levítico 18 aqui, Deus ele admoesta o povo de Israel aqui para não guardar os mishpatim dos outros povos. A palavra mishpatim também pode ser costumes ou preceitos dos outros povos. E ele dá uma demonstração bem interessante, né? E ele faz uma perspectiva dentro do Midrash que o Targum, ele traduz de uma forma parafraseada o que está escrito em Levítico, capítulo 18, verso 5. E eu quero trazer aqui, fazer a leitura de Levítico 18, verso 5 para você ver que muitas interpretações, muitas traduções antigas são interpretações do texto, né? E vou dizer o porquê aqui também. Temos aqui no verso 5, hebraico, ali da direita para a esquerda, Ushmartem, e vocês guardarão it. Temos aqui a partícula it. Vamos passar para o verso aqui de baixo, para a gente fazer o restante da leitura. Ushmartem it. Tá, Ushmartem it. E vocês guardarão, isso é Deus falando para o povo de Israel. Ushmartem, deixa eu pegar aqui do começo aqui. Ushmartem it. Aqui, ó. Ushmartem it hukotai. Ushmartem et hukotai. E vocês guardarão os meus estatutos. Os meus estatutos. Isso aqui é Deus falando ao povo de Israel. Tá? Note que acima aqui temos um sinal chamado de tebir, né? Um sinal adjuntivo, né? Vocês guardarão os meus estatutos. Vet, mish, vet, mishpatai. Meus costumes. Então Deus fala, vocês têm que guardar os meus estatutos e os meus costumes, ou os meus preceitos, né? Algumas traduções tá normas, como a King James. Com mishpat pode ser as normas, ou as minhas normas. Asher, a qual, Yaser, a qual fez, a qual fez OTAN, a qual Yase OTAN, a qual fez, a qual fazendo, né, ou cumprindo vocês, né? Yase OTAN, a qual fez ou a qual cumprindo vocês. Estou aqui parafraseando. Haadan, Vachai, Bachem, Haadan, Vachai, Bachem, a qual cumprindo vocês, Haadan, na sua Bíblia deve estar o homem aqui, né? Mas pode ser a humanidade. Homem no sentido de humanidade. Haadan, a humanidade. Vechai, e viva. Bachem, e viva neles. Ani Adonai. Eu sou Adonai, eu sou o tetragrama. Tá. Pessoal, onde está a palavra aqui
Vahai Bachem, o Targum colocou e viverá eternamente neles. Eu sou Adonai. É bem interessante que o Targum ele parafraseou, né? Lembrando que o texto aqui, no contexto e na questão gramatical aqui, não está se referindo à autoridade, aliás, não está se referindo à eternidade, mas tanto o Targum quanto a Septuaginta trouxeram uma perspectiva bem diferente aqui do que está escrito no original, tá? A pessoa pergunta assim, mas o tradutor do Targum errou? Não, não é que ele errou, pessoal. Ele fez uma tradução baseada em algo macro e não micro. Por quê, pessoal? A quebra dos mandamentos do Eterno profana a terra. E a guarda dos mandamentos do Eterno santifica a terra, tá? E uma terra profanada é uma terra doente que perece, que morre. E uma terra santificada é uma terra que não perece e alcança a vida eterna. Então é sobre essa perspectiva. E como aqui o vocábulo está aqui também está o vocábulo Ha'adan, que o tradutor do Targum identificou que aqui não estava se referindo apenas ao viver na terra, mas está se referindo à terra num contexto geral, né? Num contexto de humanidade. Ha'adan, Ha'adan, Vachai e viva Bachem neles. E viva neles. Então, ou seja, quando o Targum colocou o viverás aqui, pessoal, ele trouxe dentro de uma perspectiva muito mais ampla. E o próprio Jesus, no Novo Testamento, quando ele é questionado pelo um doutor da lei, ele fala assim: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? É uma pergunta que foi feita a Jesus e ele fala: tem guardado os mandamentos? Tá? Aí a pessoa começa a falar que tem guardado os mandamentos, aí Jesus fala assim: guarde e viverá. Ele vai trazer a mesma perspectiva que o tradutor do Targum trouxe. Tá? E por quê, pessoal? Porque Jesus, sabendo que quando a pessoa guarda o mandamento, tá? Ela santifica a terra, tá? E será guardada para a vida eterna. Olha só que interessante. Então, por exemplo, nós que somos gentios, que não somos judeus, né, que guardam os mandamentos em Cristo, nós herdaremos também a terra prometida, dada aos judeus, e também viveremos eternamente. Tá? Então, ou seja, o tradutor do Targum, aqui no contexto de santificação e separação dos outros povos, enxerga algo de vida eterna para o povo de Israel, mas não só para o povo de Israel, mas para a humanidade. E o que traz essa interpretação é o vocábulo Ha'adan que está aqui. Não está Raish, né? Mas está Ha'adan. Ada é homem no sentido de humanidade, tá? Então, dentro dessa palavra que fez com que o tradutor do Targum tivesse uma interpretação além do contexto e uma interpretação além da questão gramatical. Por quê, pessoal? Que é bem interessante. Porque tem muitas pessoas que dizem: o Novo Testamento trouxe uma interpretação de Isaías e da Torá que não está escrito na Torá, e não sei o que, não sei o que, mas isso não é algo específico apenas dos tradutores do Novo Testamento. Mas também é algo específico, pessoal, também dos compiladores do Targum, que fizeram a tradução parafraseada da Torá para o aramaico. Ou seja, tendo uma interpretação similar o que está escrito no Novo Testamento, tá? Sobre de guardar os mandamentos e guardar os estatutos para que viva eternamente. Tá? É um conceito amplo que existe, né, na Bíblia, e é bem interessante, né, que
se tem essa perspectiva, porque não é ensinado, né? Não é ensinado muito nas igrejas essas questões, por muitas vezes as pessoas não estudar os originais, pessoal. Então é muito importante vocês entenderem essa perspectiva, tá? Para que vocês tenham uma amplitude no assunto. E aqui no final, na frente, no final do versículo 5, temos aqui uma letra Samer, no caso pequenininha, tá? Quando os maçoretas colocam a letra Samer, aqui, pequenininha, que antecede o verso 6, significa que seria um conceito fechado, né? Então, seja, os próprios maçoretas estão aqui trazendo uma, uma revelação para quem fosse ler o texto e interpretar esse texto. Por quê? A letra Samer, ela tem um valor pictográfico de um apoio. Então, é um conceito fechado, porque você tem que se apoiar nisso daqui. É um conceito fechado. Guardou os estatutos e os mandamentos, você viverá. É para você viver neles. Não só viver neles na terra, mas viver eternamente, porque eles que vão te levar à questão da vida eterna. Então, pessoal, eu quis trazer essa perspectiva do estudo aqui, que é muito importante para vocês entenderem e ver que, às vezes, os tradutores do Targum, não tá certo que os maçoretas, eles fizeram essa pontuação posterior, mas dentro de um entendimento já existente, né, na cultura judaica, que é bem interessante, tá? Então, se lesse o texto hebraico é algo muito mais amplo do que as pessoas imaginam, tá, pessoal? Então, é bem interessante nós observarmos essas questões, né, para termos uma melhor interpretação do texto, tá? É muito importante isso, a gente entender essas perspectivas, pessoal. Muito importante mesmo, para que haja um entendimento mais amplo, tá ok? Deus abençoe a todos aí. Ok, pessoal. Vamos passar agora aqui para o presbítero Adonai Borges, tá? Ele vai estar passando a parte dele aí, para me abrir para as perguntas. Fique à vontade, Adonai. Shalom, irmãos. Eu quero primeiro agradecer ao Eterno pela vida de cada irmão aqui hoje, principalmente nesses tempos, né, que são tempos de muita reflexão, né, as Hag do Eterno. E isso realmente faz a gente não só meditar naquilo que são os preceitos de Deus, mas a gente vê que realmente a gente está passando por um aprimoramento e um aperfeiçoamento, né? E a mensagem também, ela tem sido assim, a mensagem ela tem caminhado para se tornar plena nos tempos, né? E a gente tem percebido que, assim, todo esse aprendizado, principalmente dessa nova perspectiva, né, que tem trazido um entendimento distinto para dentro do cristianismo, tem esse intuito exatamente não só para demonstrar que o cristianismo tem passado por uma transição, né? Essa transição, ela tem afetado realmente o sistema religioso, né? Porque tem acabado com aquele preconceito do supersessionismo, né? Tem devolvido o Machia ao povo judeu, que estava perdido dentro de um cristianismo onde o judeu realmente não entendia, né? Mas quando eles começam realmente terem aprofundamentos dentro desse conhecimento, eles começam a perceber que sempre fez parte da cultura deles, né? Mas isso, pro cristianismo, tem trazido uma necessidade de ser feita uma releitura e uma restauração, não só na mensagem, mas que traga de novo para a fé das pessoas aquilo que é a essência verdadeira do eterno, né? E a gente vê que existe uma lógica em toda essa aplicação desse aprendizado, porque a gente percebe que o aprendizado ele passa por uma aplicação para trazer um entendimento e o fundamento dele para dentro desse aprendizado ele é demonstrado exatamente numa lógica, né? E essa lógica para dentro do cristianismo é tão necessária
que ela tem conduzido o cristianismo a uma unidade, porque o cristianismo não tem. E parece muito longe isso, quando a gente começa a olhar assim diversas denominações que falam muito longe daquilo que são não só os preceitos culturais, socioculturais, daquilo que será o reino, mas que colocam entendimentos dentro da palavra que não tem nada a ver com os preceitos daquilo que é o contexto exato do evangelho. E aí a gente vê essa necessidade assim, é muito importante a gente se alertar não só para esse tempo e para esse acontecimento de sermos conduzidos para essa unidade, porque é isso que, na verdade, o Evangelho se mostra, né? A sermos um com o Eterno, que isso me fez pensar, inclusive, dentro disso que a gente tem estudado, né? Que o cristianismo ele não consegue enxergar alguns conceitos dentro da palavra que parece absurdo. Essa semana eu estava vendo até um post que eu não sei se foi o Daniel que colocou, ou se foi, não vou lembrar quem que foi que colocou, um vídeo onde a pessoa estava falando assim, aquela passagem das 10 virgens tal, e não conseguem fazer conexão muitas vezes dentro daquilo, que não são só os conceitos, mas os preceitos do que aconteceu biblicamente, que estavam demonstrados dentro dos profetas, exatamente algumas coisas que o Novo Testamento é muito vigente. Né? E essa passagem das 10 virgens que estava colocando, inclusive acho que o Daniel vai até se lembrar depois, o Fernando também, exatamente se a gente começar a estudar o que aconteceu com a separação de Israel, onde as 10 tribos foram separadas, e aí a gente pegar o profeta Amós e principalmente estudar o que ele estava dizendo em Amós 5, a gente começa a entender que sempre fez parte da história de um povo, né? Que principalmente a Nova Aliança, ela não tem nada de novo. Quando a gente começa a estudar aqueles que são os preceitos socioculturais, exatamente daquele povo. E aí a gente vê que Amós 5, que ele fala, é de um padrão de 10 sobre 1000 virgens e 100 virgens, mas não só isso, né? O próprio Amós, ele é levantado dentro de um contexto da separação das duas tribos, onde Jeroboão II, ele reinava sobre as 10 tribos do norte, e aí a gente começa a ver que até alguns padrões dentro da Bíblia, né, porque a gente viu aqui a gematria, viu os símbolos, viu a letra, o alfabeto, como ele se forma, como ele se desenvolve, uma mensagem, né, lá em Gênesis 3, como é que quando ela passa, principalmente dentro da Torá e dentro do profeta, como ela se torna plena nos tempos, e aí a gente vê a mensagem ela se tornando e tomando um corpo diferente, que a gente vê que o cristianismo eles não tem esses conceitos, né? E ainda ele não fala nessa unidade. Porque aí a gente vê, né, que esse padrão de 10 mesmo, a gente vê, ele não vai falar só das 10 virgens, ele vai falar dos 10 leprosos, mas sempre trazendo, quando ele traz o número 10, se colocando exatamente sobre o que aconteceu na separação de Israel, onde 10 tribos foram levadas para o norte e 2 ficaram ao sul, né, mantendo a aliança não só do Eterno, mas para aquilo que seria depois o fruto do próprio Eterno sendo colocado, né, sobre o cetro de Judá, a autoridade que seria plena e seria para os tempos, né, a restauração de todas as coisas quando ele voltar agora. Mas também me faz pensar em uma coisa, né, muito importante, que também a gente não vê essa conexão muito quando o cristianismo, porque o cristianismo ele tem o conceito de se fazer muitas vezes estudo em cima de passagens bíblicas, né? E aí se tira um monte de texto de contexto, e aí se faz uma junção que não tem conexão alguma, e principalmente não evidencia aquilo que são as mensagens para o tempo oportuno, né? Porque se a gente pegar e fizer um paralelismo, que também são conceitos estudados dentro, não só do judaísmo, mas o paralelismo ele é utilizado de forma primeiro, né, lá nos primórdios, que o aprendizado onde se dava através de observação e contemplação, a se criar esses conceitos de paralelismo, principalmente quando a gente começa a observar os ciclos e os tempos, né? Porque aí a gente vê que em Gênesis 11,
Deus ele coloca a confusão de línguas. Mas em Atos 2, por incrível que pareça, o que Deus traz de volta é o entendimento dessas línguas, né? A gente vê que essa transição com o cristianismo tem passado agora, e o que eu tenho falado aqui exatamente é para que a gente se atente para isso, porque tem sido levantado, como em todos os tempos, Deus levanta pessoas e levanta, principalmente dentro do sistema, pessoas que têm um entendimento diferente. E aí a gente vê que a transição que a igreja tem passado hoje é exatamente para trazer o tempo dessa unidade, né? E a gente está sendo preparado para trazer essa unidade para o corpo, porque está muito próximo já a volta do Mashiach, né? E quando a gente fala de restauração, é trazer de volta não só a essência, mas é revelar aquilo que estava escondido, é devolver aquilo que muitas vezes se perdeu diante da história. E que conforme a gente vai tendo de volta esses conceitos, a gente percebe que não só a igreja tem para si uma importância muito grande diante do Eterno, né? Não como povo só de Deus, né? São filhos que aí a gente vai estudar a história, a gente percebe que lá atrás, em Gênesis mesmo, como eu falei na aula passada, né, é colocado que as nações seriam atingidas exatamente porque aconteceria um monte de contextos dentro de Israel. E isso viria para o mundo, né? E aí a gente vê, né, Gênesis 11 e Atos 2 fazendo um paralelo que, assim, até parece absurdo, e a igreja não consegue fazer uma conexão, né? Mas trazendo de volta não só o direito para as nações serem agora atingidas, mas entenderem o porquê que o evangelho chegou para a gente, que era a restauração de Gênesis 11, lá atrás, né? É só isso que eu queria comentar, pastor. Boa noite. Vamos abrir, pessoal, para as perguntas aí, tá? Fiquem à vontade de tirar as dúvidas aí. Na próxima semana já vai ser a prova, tá bom? Doutor Fernando aí, pode ficar à vontade. Todo mundo entendeu tudo, pessoal?